É muito comum se falar de desconstrução. Se diversas ideologias usam o termo desconstrução, o que poderíamos dizer em relação ao mundo cristão? A grande verdade é que muitos cristãos usam o termo desconstrução apenas porque já viram seu emprego em outros contextos, especialmente no mundo acadêmico. Mas cristãos deveriam ser desconstrucionistas? Antes de respondermos, é importante determinar o que significa desconstrução. Seria esse também mais um caso de palavras que são muito usadas e pouco conhecidas. Quando falamos de desconstrução, vale lembrar de que se trata de um termo técnico vindo da filosofia. Quem propôs a desconstrução como método filosófico foi Derrida, conhecido pensador francês. De forma muito simplificada, podemos dizer que Derrida acreditava que as palavras possuíam significados associados com outras palavras. Por exemplo, o termo matrimônio está associado com a palavra filhos, pais, relacionamento, etc. Por isso, quando usamos a palavra matrimônio, todos esses termos estão ausentes, não enunciados, subentendidos, tornando o real significado de matrimônio muito mais amplo. Essas ausências fazem com que nunca consigamos determinar o significado de uma palavra. Logo, para Derrida, se torna impossível determinar o significado de um texto. A desconstrução, segundo ele propõe, é um método para denotar essa ausência e para mostrar que, de fato, nunca poderemos saber o significado real das coisas. Por extensão, nosso conhecimento não tem acesso à verdade. De alguma maneira, podemos dizer que autoras feministas da década de 70, como Gayatri Spivak, Lucie Irigaray, Judith Butler e Hélène Cixous, se aproximaram da desconstrução. O termo foi ajustado à agenda feminista. Essas autoras queriam questionar as estruturas de linguagem, entendendo que linguagem é poder e que, se mudarmos a linguagem, poderemos mudar a realidade das coisas. Nas palavras de Spivak, devemos mudar a morfologia de um enredo. Se a sociedade patriarcal e o machismo estavam impregnados na estrutura de pensamento e, portanto, no discurso adotado, isso deveria ser desconstruído. Ao contrário de Derrida, as autoras feministas propunham uma desconstrução no sentido de substituição de significado de algumas palavras e cancelamento de outras. Até agora, os dois sentidos de desconstrução parecem bastante perigosos ao adventismo, que se propõe a seguir a autoridade das escrituras. Afinal, segundo Derrida, não se pode chegar ao conhecimento final de um texto. Nesse caso, não haveria espaço para a interpretação da Bíblia, porque qualquer interpretação é impossível. Os adventistas também não acreditam nos mesmos paradigmas das feministas, que bebem da fonte do marxismo e levam a ideia de luta de classes para a esfera de uma luta de gêneros. Podemos então concluir que os adventistas não deveriam adotar a desconstrução? Calma, vamos pensar um pouco mais no sentido de desconstrução. Fernando Canali, em um de seus artigos, propõe que os adventistas façam teologia para desconstruir a tradição. O que ele está querendo dizer? Que tipo de desconstrução Canali está propondo? Para responder a essa pergunta, se faz necessário voltar no tempo, para o início do movimento adventista. Nos primórdios do movimento adventista, temos um homem chamado William Miller, que acabou empregando um método de estudo da Bíblia e chegando à conclusão de que Jesus voltaria à Terra entre 1843 ou 1844. Apenas posteriormente, Samuel Snow propôs a data de 22 de outubro de 1844 para o regresso de Jesus. Mas voltando a Miller, quando seu método foi usado para o estudo das profecias, ele produziu um reavivamento, porque muitas pessoas começaram a se interessar pelo assunto, dando origem a um movimento sem precedentes na história da religião norte-americana. Como vimos, a data final para o regresso de Jesus foi afixada em 22 de outubro de 1844, mas infelizmente Jesus não voltou nesse prazo. Após o desapontamento, os pioneiros adventistas acabaram levando esse método de Miller até as últimas consequências, o que significa que se depararam com algumas verdades que haviam sido suscitadas por remanescentes incipientes, ou seja, outros grupos que ao longo da história foram descobrindo determinadas verdades bíblicas. Essas verdades foram sendo agregadas em torno do sistema bíblico do santuário, e graças a isso,
Esses pioneiros adventistas se tornaram, por força do estudo das Escrituras e pelo despertar do Espírito, o remanescente escatológico, ou seja, o povo de Deus a dar a última mensagem de advertência ao mundo que está prestes a se encontrar com seu juiz. Para a gente entender um pouquinho do impacto dessa mensagem, vale lembrar que, em geral, os cristãos admitem uma multiplicidade de fontes no fazer teológico, sendo que a mais conhecida delas talvez seja a filosofia. E foi justamente por assumir a ontologia clássica, oriunda dos filósofos gregos, que já nos primeiros séculos a igreja cristã acabou abrindo mão de sua base bíblica. Com a releitura da teologia do Novo Testamento a partir de lentes gregas, surgiu a teologia clássica, que daria origem à Igreja Católica medieval. Alguns séculos depois, houve um movimento de reforma protestante. Mas é um engano pensar que essa reforma, acontecida no 16º século, significou uma completa ruptura com o tipo de teologia que se fazia na Igreja Católica. Mesmo os reformadores magisteriais como Lutero, Zwinglio, Calvino, seguiram mantendo as mesmas pressuposições do escolasticismo católico. Embora divergissem em alguns assuntos da Igreja Católica, a base filosófica permaneceu. Porém, alguns movimentos marginais seguiram tendências restauracionistas, como, por exemplo, os anabatistas no próprio século XVI e outros que foram herdeiros dessa mesma tendência, como a Igreja Conexão Cristã do século XIX. O que se propunham a fazer esses restauracionistas? Eles queriam voltar às verdades do Novo Testamento e romper com as tradições que haviam se sobrepujado às próprias Escrituras. Nessa mesma linhagem vinham os pioneiros adventistas, que também pretendiam restaurar a verdade bíblica. Eles acreditavam, por exemplo, em um conjunto de doutrinas bíblicas que deveriam ser incorporadas pelo remanescente e proclamadas ao mundo em preparação para a vinda de Jesus. Esse conjunto de ensinamentos bíblicos ficou conhecido como a verdade presente. O processo de formação de crenças dos pioneiros adventistas significou uma ruptura com a tradição evangélica, com o mundo moderno de sua época e mesmo com o tipo de experiência religiosa que era mais comum em seus dias. Muitas vezes eles precisavam desconstruir, tornando-a reedificar, mas desta vez baseados não em tradições, mas no sólido alicerce da palavra de Deus. Assim, o Adventismo é um movimento para desconstruir a teologia evangélica tradicional, com sua mistura de escrituras com tradição, experiência, filosofia e opiniões humanas. O que o Adventismo pretende é apresentar um projeto teológico de retorno às Escrituras. Aqui se desconstrói para se voltar ao texto e tomar o texto pelo que ele diz, em um sentido que lembra muito mais Gadamer do que Derrida. É hora não de ouvirmos as vozes do feminismo e das teologias revolucionárias com suas propostas políticas. É hora de voltarmos às Escrituras e avançarmos no conhecimento do sistema bíblico descoberto pelos pioneiros. Foi para desconstruir o erro e fazer brilhar a verdade que Deus nos chamou. Um super obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Quero convidar você a se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Assim você estará ajudando o canal a continuar a sua missão de produzir esse tipo de conteúdo que fala de espiritualidade cristã no mundo contemporâneo. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até a próxima semana. Oh, rocks, don't fall on me. Oh, rocks, don't fall on me. Oh, rocks, don't fall on me. Rocks and mountains, don't you fall on me. Look